Você acha que os quadros de demência só acontecem em idosos? Seja muito bem-vindo ao canal Psicologia com Mônica. É um prazer ter você aqui comigo novamente. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre demência, vamos falar um pouquinho sobre os idosos. As estatísticas apresentam que 2050, no Brasil, nós vamos ter mais de 50 milhões de idosos. Mais de um quarto da nossa população vai ser composta por idosos. Então, pensar aí nesses quadros é extremamente importante, chamar a sua atenção, chamar a atenção de profissionais da saúde que vão precisar se capacitar e entender um pouco aí esses quadros. Eu perguntei a você, demências são quadros então só de idosos? Não é bem assim. A gente vai ter aí a demência se apresentando, por exemplo, uma pessoa de 40 anos que tenha um acidente vascular cerebral, os famosos AVCs, ou por abuso de álcool e outras drogas. Então, não só nos idosos, mas a gente vai entender que elas se apresentam num número muito maior, sim, na população idosa. Vamos entender primeiro o que é demência. Quando a gente usa esse termo, nós estamos chamando a atenção para uma síndrome que vai trazer aí impactos profundos nas capacidades cognitivas, nas funções executivas aí que marcam mesmo o funcionamento mental e, consequentemente, na nossa forma de se relacionar com as pessoas que estão à nossa volta, com o mundo. Então, a demência ela vai trazendo gradativamente, ou às vezes de forma até mais aguda, impacto nessas funções. Então, memória, a própria inteligência, a capacidade de planejar, de executar, de inibir uma ação, todas essas funções elas podem sim ficar comprometidas pelos quadros demenciais. O que causa as demências? Então nós vamos entender que a causa número 1 das demências são sim a longevidade. E aí é interessante a gente pensar que quanto mais estamos vivendo, mais estamos podendo mesmo ver esses quadros, estudá-los, entendê-los, se preparar até para intervir neles. Então, de 60 a 65 anos, nós vamos colocar aí que em média 5% dessa população de idosos vai poder apresentar um quadro demencial e aumenta significativamente. Se a gente pega aí a população aos 90 anos, as estatísticas apresentam que 40% desses idosos podem apresentar os quadros demenciais. Quando a gente fala de demências, é importante a gente entender também que existem aquelas demências que a gente chama de reversíveis e as irreversíveis. As reversíveis, elas vêm de doenças várias. Então, por exemplo, uma meningite, uma inflamação aí nas meninges do cérebro. Se possível um tratamento, essa pessoa pode sair desse quadro demencial. A gente sabe que questões hormonais, por exemplo, hipotireoidismo ou hipertireoidismo, pode sim apresentar, se não tratar, um quadro demencial. Se tratar, então é nessa lógica que pode haver uma reversibilidade. Se a gente pega as demências irreversíveis, aí nós estamos falando dessas que são realmente degenerativas e mais ligadas à idade. A demência mais comum, que é mais conhecida aí de todos nós, provavelmente você tem um caso na sua família ou um caso próximo, é a demência de Alzheimer, que impacta inicialmente a memória atual, então os pacientes com Alzheimer eles vão conseguir se lembrar de questões de 5 anos atrás, mas não vão se lembrar às vezes do que comeram, se já tomaram banho, o nome das pessoas que circulam ali naquela casa. Então, o Alzheimer é a demência aí que mais acomete os idosos. Do ponto de vista de tratamento, principalmente para as demências que são irreversíveis, não se tem muito. A medicina, a neurologia vai entrar aí com remédios que podem atenuar um pouco os sintomas, mas
de fato não vai haver uma intervenção aí tão satisfatória. Então, assim, a gente chama atenção para a importância de um suporte familiar. Então, do ponto de vista aí, principalmente da psicologia, o tratamento seria dar amor, dar atenção, ter paciência, entender que esse idoso que está demenciado, ele não tem como fazer diferente, mas você pode ter uma postura aí muito diferente, né, com seu pai, com sua mãe, com sua avó, com pessoas que você esteja aí lidando nesse momento. Tem grupos importantes de apoio à família, né, de pacientes que têm demência. Então é importante também você ter um lugar onde você possa dizer da sua dificuldade geral, né, em lidar com esse quadro. Então os tratamentos, eles vão assim, né? Claro que a fisioterapia, às vezes a terapia ocupacional, a própria psicologia, a gente vai encontrando aí a equipe interdisciplinar fazendo as suas ofertas, intervindo. As demências, né, que são reversíveis, aí elas estão num outro campo, realmente de estimulação, de intervenção, sempre lembrando a lógica, né, de que o nosso cérebro ele tem uma plasticidade que é fantástica. Então não é porque houve uma lesão específica na marcha, né, no lugar da marcha, que nós não vamos poder andar. Às vezes, a partir da estimulação, a partir da extensão da lesão e de um monte de fatores, você vai conseguir sim, né, recuperar essa função que havia sido perdida. O que é possível fazer para a gente prevenir demências, né? Então essa é a grande questão, e pensar que vai ser o grande desafio de nós que daqui a pouco vamos ter 60, 70, 80 anos de idade. Então a prevenção está muito ligada aí ao que os profissionais da saúde orientam, é o cuidado mesmo com a mente, manter-se ocupado, né? Fazer uso aí de todas as suas funções, fazer uso da sua criatividade, de habilidades antigas serem mantidas, de habilidades novas serem adquiridas, a inserção e não o afastamento das relações sociais. Então, se você não trabalha mais, procure estar próximo de pessoas. Então tem clubes aí, encontros da terceira idade. Então estar com pessoas vai fazer com que as nossas funções elas sejam muito usadas, né? E não fiquem aí de uma certa forma para se atrofiar, né? Entendendo também aquela lei do uso e desuso, né? Que funciona também para o nosso cérebro. A gente entende também que uma boa alimentação, porque existem questões orgânicas, por exemplo, a obesidade pode levar a quadros demenciais. A própria pressão arterial, se não cuidada, pode levar a demência, desculpa. O tabagismo pode levar a quadros demenciais. Então, cuidado geral, né, com a nossa saúde, a atividade física, o lazer, o esporte, né, isso tudo certamente nos coloca nesse lugar de mais saúde e certamente um lugar de prevenção mesmo dessa degeneração que não é natural, né? A gente não pode dizer que todo idoso ele vai ter um quadro de demência, não. Existem idosos que vão morrer, né, muito saudáveis do ponto de vista aí do seu funcionamento mental. É o que desejamos aí para todos nós. Espero que você esteja inscrito no canal Psicologia com Mônica, indique o nosso canal aos seus amigos, aos seus familiares, deixe aqui seu like, deixe aqui também seu comentário. Será um prazer responder a você. Um abraço.